a fome, sem consultar a Deus, Elimeleque, ele sai de Belém, a terra da fartura do pão, mas porque da fome e da crise, mas sendo ele pessimista, ele não acreditava que Deus poderia prosperar ele ali em meia crise, em meia fome, em meia escassez. Porque Deus ele tem um atributo esse de imutabilidade. Quer dizer que Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo. E o pessimismo é nada mais, nada menos do que aqueles que enxergam as coisas de uma forma negativa. Para ele as coisas nunca vai dar certo. Para ele as coisas nunca vai fluir. Para ele as coisas nunca vai encaixar em seu devido lugar. O pessimismo, ele, segundo o pessimista, ele para e pensa e ele diz assim, se eu ficar aqui em Belém, nessa fome, nessa crise, lugar que produzia pão, pastor Siqueira, e hoje não tem mais, se eu permanecer aqui eu vou morrer de fome. E ele agora, sem buscar orientação de Deus, ele sai e vai para as terras de Moabe, conhecido como as terras amaldiçoadas, as terras malditas, as terras de Moabe. E ele vai para lá sem consultar Deus. Leva consigo a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos. Porque sai da direção de Deus sem consultar Deus, chegou a custar a morte. Porque Elimeleque, segundo a Bíblia, ele morreu. E ele deixa a sua esposa por nome de Noemi e deixa os seus 2 filhos. Os 2 filhos dele casa com mulheres moabitas, mulheres das terras de Moabe, terra maldita e assim amaldiçoada. E chega um tempo que os seus 2 filhos também morrem. E fica agora Ruth e Noemi. E a outra, Nora, cujo nome chamava Orfa. Então veja bem, além do camarada sair da direção de Deus, fica tranquilo que não é a mensagem, eu estou construindo. Daqui a 5 minutos eu começo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja bem, além do camarada, eu vou voltar para o começo para você entender. Sair da direção de Deus. Pagou um alto preço, preço esse, que ele morre, eu estou falando de Elimeleque, e os seus 2 filhos também morrem. Aí fica agora a sua esposa, cujo nome era Noemi, e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Então veja bem, chega um tempo que Ruth, conversando, que houve-se um diálogo, houve-se um desabafo. E nesse diálogo está Noemi e as suas 2 noras. Então Ruth chega a insistir, foi o verso que lemos. Ruth chega a insistir, a dizer assim, comigo é diferente. Claro que eu estou sintetizando. Aonde você for, eu vou. Eu sei, Ruth está falando com Noemi. Eu sei que Orfa já beijou você e numa linguagem carioca já se ausentou. Na linguagem do paulista já deu linha na pipa, já saiu, já foi embora. Mas eu não vou sair da sua cola. Uma linguagem nordestina. Aonde você for, eu vou. O teu povo será o meu povo. E grava bem isso aqui. Que Ruth termina dizendo para Noemi. Foi o verso que lemos. O teu Deus será o meu Deus. Irmãos, veja bem nessa expressão. Nesse desabafo de Ruth, falando com Noemi. O teu povo será o meu povo. Aonde você pousar, eu vou pousar ali. Ou seja, sintetizando, o que você comer, eu vou comer. E ela resume, termina suas palavras dizendo, o seu Deus será o meu Deus. Aleluia. Irmãos, nós somos no Antigo Testamento. E nós encontramos na Antiga Aliança uma confissão. Vamos para o Novo, aquilo que nós chamamos de neotestamentário. Novo Testamento, a era de Cristo. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você confessa para salvação. Glória a Deus. Aleluia. Volta no Antigo Testamento, nós encontramos as últimas palavras de Ruth, fazendo a confissão, dizendo assim para Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Irmãos, Ruth era idólatra. Ruth até então não tinha convertido.
Ruth se viu os deuses de Moabe, haja visto que uma terra maldita. Mas ela disse assim: eu vou deixar a idolatria, eu vou deixar de servir os deuses, e agora estou confessando o seu Deus, Noemi, e dizendo que a partir de aleluia! teu Deus será Deus! meu. Aleluia! Glória a Deus! Eita, glória! Ela está convertendo, amado. É verdade! Convertendo ao Deus de Israel, entregando a sua vida para Deus, mesmo em meia crise. Aleluia! Aqui eu começo a mensagem. Eita glória! Amigos em tempo de crise. Amigos em tempo de crise. Ela chega a dizer para Noemi: aonde você for eu vou. Eu não vou desgrudar de você. E é bem verdade que anteriormente falando, há uma grande crise da cidade que ela nasceu, que ela saiu, e a saber Belém. Então, irmãos, amigos em tempo de crise. Aleluia! Verdade. Você sabe muito bem que o segundo livro histórico de Israel, 2 Reis, no capítulo 4, a viúva de Eliseu, seu marido morreu por nome de Obadias. A Bíblia menciona 12 tipos de Obadias. Qual dos Obadias era o marido dessa viúva? O marido dela é aquele Obadias que escondeu 7.000 na caverna. O mesmo Obadias que foi mordomo na casa de Acabe e de Jezabel e que posteriormente se tornou político em Israel. Esse era o marido desta viúva que conversa com Eliseu. E aqui eu chamo a sua atenção. Ela pediu para a crise entrar na sua casa? Ela não pediu. Mas a crise, sem ela pedir e sem desejar a mesma, a crise entrou dentro da casa dela. Meu Deus! Que o seu marido morre e não deixa isso aqui, ó. Nem a aposentadoria de viuvez não deixou para ela. Meu Deus. É certo que na época nem existia, irmãos. Em meio a uma crise dessa, Eliseu tem para ela uma palavra profética. Eita, Glória a Deus. Sempre em meio à apostasia, sempre em meio à crise, em meio à dificuldade, irmãos, Deus sempre tem para nós uma palavra profética. Glória a Deus! Aleluia! E a palavra é essa, irmão. É que Eliseu chega para ela e diz assim: vai e pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. Aleluia. Irmãos, pare e pense, mexa com seus neurônios juntamente comigo. Uma crise grande, Eliseu chega para ela e manda ela pedir vasilhas emprestado aos seus vizinhos. O que é isso? Em meio à crise, relacionamento de amizade. Aleluia! A mulher Glória a Deus. egocêntrica batia no peito e dizia: eu nunca preciso de amigos, eu nunca vou precisar. Meu Deus! Sendo ela egocêntrica, Eliseu entra com a palavra e quebra ela a luz da palavra e diz assim: se você não queria consultar os seus vizinhos como amigo, agora se você quer sair da crise e quer sair da pindaíba, como falamos na Bahia, você vai ter que quebrar esse protocolo e construir relacionamento. Ei! Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Aleluia! Aí agora ela tem que ir até os vizinhos, irmãos, para poder construir relacionamentos de amizade. É Deus! Aqui é só o básico, só o começo para o início de um relacionamento de amizade. Eita, Bom dia, glória. boa tarde e boa noite. Irmãos, com que cara agora ela vai chegar até os vizinhos e pedir vaso emprestado? Sendo que ela vê de manhã, é só o básico para o início do começo do relacionamento de amizade. Com que cara, irmão? Com cara de boi lambido? Ela vai chegar até os vizinhos e pedir vasilha emprestada. Se ela vê de manhã, não dá bom dia. Vê à tarde, não dá boa tarde. Vê à noite, não dá boa noite. Mas ela tem que agora fazer uma autoanálise, uma analogia e ver que aquilo que ela já era para ter conquistado, ela vai ter que conquistar, construir relacionamento de amizade, se quer ela sair da crise. Meu Deus. Meu Deus! E a Bíblia diz, o irmão até citou aqui, Jesus disse assim: não mais vos chamarei de servos, mas de amigo. Irmãos, Jesus esteve na terra, ele teve os seus amigos íntimos, Pedro, Tiago, João e André. Quem somos nós para bater no peito e ser egocêntrico e dizer eu não preciso de amigos, Verdade. sendo que Jesus teve amigos? Jesus construiu o relacionamento de amizade. E a Bíblia diz que o homem mais sábio que já existiu, a saber Salomão,
autor de 3 livros, Provérbio, Eclesiastes, ou Cântico, ou Cantares de Salomão, como queira. E Provérbio 17:17, Salomão diz assim: em todo tempo o homem um amigo, porque na angústia nasce um irmão. Aleluia. Glória a Deus. Provérbio 18:24, ele diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular, ou seja, chegar à ruína, mas existe amigos mais apegados do que irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amados, vocês sabem o maior erro de Elias? O maior erro de Elias, irmãos, é deixar o seu moço. Larga o moço para trás, deixa o amigo para trás, entra no deserto e se isola debaixo de um pé de árvore. Puxa os sintomas, o camarada está em depressão. Deus não aconselhou que era para andar de 2? Por que ele deixa o amigo para trás? E agora ele vai, entra no deserto e debaixo de uma árvore ele está em depressão, pedindo a morte. Deus sempre aconselha que andamos de 2 e que seja de 2. Se você olhar no Antigo Testamento, era Eliseu e Geazi. E Elias, conhecido como Eliahu, no hebraico Elias. Elias e o moço, que a Bíblia não diz o nome. E se você vai para o Novo Testamento, você vai ver a orientação de Jesus, dizendo que seja de 2. Paulo e Silas, Paulo e Bernabé, e 2 discípulos no caminho de Emaús, e Pedro e João, eu estou falando de 2. É verdade. Aleluia. Então Elias chega, irmão, a cometer o erro mais grave do seu ministério. É deixar o seu amigo para trás. Não é a Bíblia que diz, mas a psicologia. Abrimos a nossa mente. A psicologia diz que é dificuldade hoje que as pessoas têm de construir relacionamento de amizade. É achar que precisar do irmão é sinônimo de fraqueza. É achar que precisar da irmã é sinônimo de fraqueza. A psicologia diz que as pessoas não querem construir relacionamento de amizade, não querem ter amigos, porque achando ele que precisar do irmão está se humilhando ao irmão, está sendo mais fraco do que o irmão. Ou precisar da irmã está se humilhando a irmã e está sendo mais fraca do que a irmã. Não, Irmãos, psicologia diz que a dificuldade que as pessoas têm de construir relacionamento de amizade não quer dizer que quando eu preciso do irmão eu estou sendo fraco a ele ou estou me humilhando a ele. A psicologia diz que quando precisamos de pessoas não é sinônimo de fraqueza, é o começo da força. Aleluia. Por quê? Porque se você está prostrado em uma luta, em um problema, em uma adversidade, está no fundo do poço, você vai puxar força de quem tem força. O irmão vai chegar para você e vai liberar uma palavra profética e vai dizer: irmão, a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está tirando força de quem tem força. Aleluia! Eita, Glória a Deus. E se a irmã está prostrada, está desanimada, não tem força de pedir oração, e ela chega até outra irmã que é mais de oração, está sempre orando e jejuando consequentemente, a irmã vai dizer assim: irmã, deixa eu dar um pouquinho de força para você, irmã, Deus vai te dar vitória nesse deserto, essa tempestade vai parar. Então não é sinônimo de fraqueza, é de força. Você Aleluia! vai tirar força de quem tem força. Glória a Deus. Glória! Aleluia. Então construamos relacionamento em meia crise. Aleluia. Em meia crise, nós temos que ter amigos. Glória a Deus. Meu Em Deus. meia crise, nós temos que ter amigos. Nós temos que construir relacionamento de Aleluia. amizade. Sim, meu Deus. Mesmo em meia crise, mesmo em meio aparentemente a sua ótica, a sua visão, você vê que as coisas não estão dando certo. Você vê que as coisas não estão fluindo. Você vê que as coisas não estão indo bem. É essa hora que Paulo, na sua carta paulina, diz: comunicai-vos com os santos, que somos nós, cujo pecado foi perdoado, e por isso somos chamados de santos. É nessa hora que você não pode estar com um problema sobre você, que você vai passar mal. É nessa hora que você tem que compartilhar com alguém, para que alguém te dê uma palavra, irmão, para que você venha levantar o astral e ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É verdade. Eita, Deus. Então temos amigos ou construímos relacionamento de amizade em meia Aleluia. crise. Fica de Meu pé. Deus.